Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar nessa aula aqui a falar sobre lei de Proust, ou lei das proporções definidas, tá? A lei de Proust também faz parte das leis ponderais que a gente tem em química. Lembrando que toda vez que a gente fala sobre lei ponderal, a gente está falando de leis que são capazes de relacionar massas dentro de uma reação. Então a gente tem duas leis ponderais principais, que são a lei de Lavoisier, né, que é a lei de conservação da massa, e a lei de Proust. Inclusive, se tu não assistiu a aula sobre lei de Lavoisier, dá um pause nesse vídeo, corre lá na aula de lei de Lavoisier, porque a gente vai precisar de alguns conceitos nessa aula. Então, ó, o que a lei de Proust fala? Em determinada reação química, realizada em diversas experiências. Então, vamos entender isso aqui, ó, diversas experiências. Eu vou pegar uma mesma reação e vou realizar ela várias vezes. Olha aqui no meu exemplo, ó. Peguei a reação carbono mais gás oxigênio, então no reagente. Na primeira experiência eu peguei 12 gramas de carbono e 32 gramas de gás oxigênio. E aí eu formei o meu produto CO2, 44 gramas. Na segunda experiência, ou seja, na segunda vez que eu fui fazer essa reação, eu peguei 24 gramas do carbono, 64 gramas do O2 e formei 88 gramas do CO2. Então é isso que o enunciado está dizendo, ó. Em determinada reação química, no meu caso está aqui o exemplo, realizada em diversas experiências, primeira experiência, segunda experiência, essa diversa experiência seria diversas vezes, eu vou pegar a reação e vou fazer ela várias vezes. A proporção, gente, nós vamos trabalhar com proporção, a melhor forma da gente achar se duas grandezas são ou não proporcionais é fazendo a razão ou a divisão entre elas, tá? A divisão dos valores das grandezas. Então, a proporção entre as massas dos reagentes e as massas dos produtos é constante. Então, o que eu quero dizer? Se eu pegar a massa dos meus reagentes, dividir uma pela outra e dividir a massa do produto, tem que dar o mesmo valor. Ah, como assim? Vamos entender aqui no meu exemplo. Eu vou pegar, ó, a massa de carbono da segunda experiência e vou dividir pela massa de carbono na primeira experiência. Fiz duas experiências, vou fazer essa razão entre elas, para eu achar a proporção. Isso tem que dar o mesmo valor, porque é o valor que é constante. Então, essa proporção tem que ser igual a, se eu pegar a massa de oxigênio da segunda experiência e dividir pela massa de oxigênio da primeira experiência. Lembrando que eu estou fazendo a massa de todo mundo da segunda experiência dividido pela massa da primeira experiência. Poderia ser da primeira dividido pela segunda? Poderia. Tem que ser igual a massa de CO2 da segunda experiência dividido pela massa de CO2 da primeira experiência. Então, vamos lá. Massa de carbono da segunda experiência, 24. Dividido pela massa de carbono da primeira experiência, 12. Tem que ser igual a massa de oxigênio da segunda experiência, 64. Dividido pela massa de oxigênio da primeira experiência, 32. Tem que ser igual a massa de CO2 da segunda experiência, 88. Dividido pela massa de CO2 da primeira experiência, 44. Então, ó, 24 dividido por 12, 2. 64 dividido por 32, 2. 88 dividido por 44, 2. 2 é igual a 2, que é igual a 2. Ou seja, a minha reação aqui está de acordo com a lei de Proust. A minha reação aqui está dentro da proporção, tá? Ah, mas como que eu saberia dizer se ela não está dentro da proporção? Se por acaso desse 2, 2 e 5,
Então, quer dizer que a reação não está dentro da proporção, tem alguém que não deu certo, tá bom? Então, a lei de Proust, ela é muito usada para a gente fazer cálculo estequiométrico, balanço de reação, porque eu consigo ver se existe uma proporção entre as grandezas. Eu consigo ver, por exemplo, ó, 24 gramas de carbono da segunda experiência reagem com 64 gramas de oxigênio da segunda experiência. Se eu tiver 12 gramas de carbono, eu vou ter X de oxigênio. Olha só, a gente poderia fazer até regra de 3, ó. 24 gramas de carbono reagem com 64 gramas de oxigênio. Se eu tiver 12 gramas de carbono, eu vou ter X de oxigênio. Quando eu resolvesse minha regra de 3 aqui, né, multiplicar o meio pelos extremos, ia chegar em 12x igual a 64 vezes 12. 24x, né, aqui 12, não, 24. X igual a 64 vezes 12 dividido por 24. X aqui vai ser igual a 32. Os mesmos 32 que estão aqui, ó. Olha só, comprovei. Mais uma maneira, né, de comprovar que a minha reação estava de acordo com a lei de Proust. Então, a lei de Proust é exatamente isso. É uma lei que veio para comprovar se sua reação está ou não está dentro da proporção que ela deveria estar. Então, ó, eu coloquei aqui alguns exemplos. Vamos para esse primeiro exercício, ó. O exercício me deu lá a massa de carbono, que é 12, massa de oxigênio, 32. Quer saber qual a massa de CO2 que vai ser formada quando a massa de carbono for 0,6 gramas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, a reação, ó, juntou carbono mais oxigênio e formou CO2. Ok? A massa de carbono era 12 gramas, a massa de oxigênio 32 gramas. Quanto era a massa de CO2 aqui, gente? Não sei. Mas eu posso usar a lei de quem? Lavoisier. Somatório da massa dos reagentes é igual ao somatório da massa dos produtos. Ó, a lei de Lavoisier ajudando a gente. Então, 12 mais 32 tem que ser igual a X. X aqui igual a 44 gramas. Então, eu já achei que aqui, ó, é 44 gramas. Agora, eu posso trabalhar com uma regra de 3, de acordo com a lei de Proust. Ó. Eu quero saber qual massa de CO2 que eu vou ter quando a minha massa de carbono for 0,6. Então, eu estou relacionando carbono e CO2. Então, ó, o que eu sei? Quando eu tenho 12 gramas de carbono, que é o que o exercício me deu aqui, eu consigo formar 44 gramas de CO2. Foi o que a gente acabou de achar. Se a massa do carbono for 0,6, eu vou ter X aqui, ó. Agora, eu vou resolver, ó, minha regra de 3. Então, 12x é igual a 44 vezes 0,6. X aqui vai ser igual a 44 vezes 0,6 dividido por 12. Ah, Andra, não podia ter feito essa multiplicação antes e colocado só o resultado aqui, não? Pode. Ah, eu posso fazer uma simplificação aqui para ficar mais fácil fazer a conta? Pode. Ó, se a gente for dividir aqui, ó, 44 e 12, eu consigo dividir por 2. E o 0,6 também. Então, ó, ficaria, ó, simplificando por 2, todo mundo, aqui ficaria 22, aqui ficaria 6. Aí, se eu simplificar agora, ó, o 0,6 por 2, vai ficar 0,3 e aqui em vez de ser 6 vai ficar 3, ó. 0,3 e 3 eu consigo simplificar por 3. Aqui vai ficar 0,1 e aqui vai ficar 1.
22 vezes 0,1 é igual a 2,2 gramas. Então, para uma massa de 0,6 de carbono, eu vou ter 2,2 gramas de CO2. Usei a lei de Proust? Usei, porque a proporção que eu peguei aqui foi a proporção que estava na reação. Primeiro, eu usei a lei de Lavoisier para descobrir qual que era a massa de CO2 que eu teria com 12 gramas de carbono e 32 de oxigênio. Beleza. Aí depois eu peguei a proporção da reação. Se 12 gramas de carbono formam 44 gramas de CO2, 0,6 gramas de carbono vão formar X. Achei 2,2 gramas. É uma aplicação da lei de Proust. Agora olha esse segundo exemplo. Eu tenho aqui, na primeira experiência, 28 gramas de A, X gramas de B, formei um produto C, 34 gramas D. Na segunda experiência, eu tenho Y de A, Z de B, formando 17 gramas de C. O que o exercício quer que a gente descubra? X, Y e Z. Quanto vale? Então, aqui, ó, X eu consigo descobrir pela lei de Lavoisier. Somatório da massa dos produtos A mais B é igual ao somatório da massa do reagente, que é C, 34. Então, 28 mais X igual a 34. X igual a 34 menos 28. X aqui vai ser igual a 6 gramas. Então, já descobri que X vale 6. Usei a lei de Lavoisier. Agora, eu posso usar a lei de Proust, ó. Eu posso fazer, se eu dividir a massa de B da primeira reação pela massa de B da segunda reação, tem que ser igual a massa de C da primeira reação dividido pela massa de C da segunda reação. Lei de Proust, ó. Massa de B da primeira reação dividido pela massa de B da segunda é igual a massa de C da primeira dividido pela massa de C da segunda. Qual que é a massa de B na primeira? Acabei de descobrir, 6 gramas. Dividido por quem? Por Z, que eu não sei, quero achar. Tem que ser igual a massa de C da primeira, 34. Dividido pela massa de C da segunda, 17. Posso resolver aqui de diversas maneiras. Multiplicar o meio pelos extremos. Ou posso dividir aqui de uma vez, ó. 34 dividido por 17 vai dar 2, né? É a metade. Então, ó, 6 sobre Z é igual a 2. Multiplico o meio pelos extremos. 6 vezes 1 vai dar 6. 2 vezes Z vai dar 2Z igual a 6. Então, Z igual a 3 gramas. Descobri quanto que Z vale, ó, 3 gramas. Para eu achar o Y, eu posso dividir a massa de A da primeira reação pela massa de A da segunda reação e igualar ou a divisão das massas de B ou a divisão da massa de C. Tanto faz, tá? Se eu quero pegar a massa de B ou C. Vou fazer aqui, ó. A massa de A da primeira reação dividido pela massa de A da minha segunda é igual a massa de C da primeira dividido pela massa de C da segunda. Muita atenção, gente, que se eu coloquei que eu vou usar a primeira equação aqui, a massa do elemento na primeira reação, dividido pela massa do elemento na segunda, todos eu tenho que fazer assim, ó. Eu estou fazendo a massa de A da primeira dividido pela massa de A da segunda. Obrigatoriamente, quando eu fizer a de C, tem que ser a da primeira pela segunda. Eu não posso fazer a da segunda pela primeira, não, tá? Fica atento nisso aí. Então, a massa de A aqui, 28, dividido por Y, é igual a 34 dividido por 17. 34 dividido por 17 dá 2, né? Então, 28 dividido por Y é igual a 2. Multiplico o meio pelos extremos, 2Y igual a 28. Y igual a 14 gramas. Achei que aqui vale 14 gramas. Ah, quero conferir e ver se está certo. Ó,
somatório de massa do reagente, 14 mais 3, 17. Tem que ser igual ao somatório do produto, 17. Sei que minha conta tá certa. Então, eu usei a lei de Lavoisier aqui, que é a lei de somatório, né? Somatório da massa dos reagentes igual ao somatório de massa do produto. E depois usei lei de Proust aqui, lei de Proust aqui, tá? Então, a lei de Proust, ela é muito utilizada em exercícios desse tipo, onde eu posso fazer a razão entre as massas, ou igual eu fiz aqui em cima, regra de 3 e resolvi o problema. Mas tudo isso baseado na lei das proporções definidas. Tudo isso baseado na lei de Proust, ok? Então, a lei de Proust, a gente sempre vai trabalhar com a proporção das reações, com a proporção que existe dentro de uma reação química, se comparado à mesma reação sendo feita num outro experimento, ok? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!